Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass Mini Índice Pro, tá? Sou Alexandre Correia, mas no mercado financeiro todos me conhecem como Roy. Sou sócio fundador da C4 Investimentos e criador da estratégia de rompimento da short. E hoje eu estou aqui para te mostrar o método definitivo e validado com taxa de acerto acima de 90%. Esse ano a gente está com 92% de acerto em 2022. Expectativa matemática positiva, que isso é muito importante, não adianta só ter taxa de acerto alta, para te dar toda a segurança e a consistência que você precisa para viver do mercado financeiro. Eu sei, pessoal, que você deve estar achando, né, que tudo isso é balela, pois está cansado de ouvir outras pessoas do mercado financeiro te prometendo tudo isso, né? Eu te entendo e acho que eu também não acreditaria se eu não tivesse validado esse método comigo mesmo. Hoje eu vivo do mercado financeiro há mais ou menos 1 ano e meio, com exatos 54 alunos que me acompanham praticamente todos os dias na nossa comunidade. Ter taxa de acerto assim tão acima da média do mercado e conseguir ter a tranquilidade, a segurança e a consistência para conquistar a liberdade financeira, geográfica e de tempo que o mercado financeiro dá, é o sonho de quase todo mundo que começa a investir no mercado. É o que acontece hoje, pessoal, com a Camila, uma aluna minha, que conheceu o método em novembro do ano passado e já conquistou esse objetivo. Vou olhar aqui agora, ó. Minha taxa de acerto hoje são 94%. Aí você pensa, poxa, mas eu já aprendi outra estratégia, né? Já conheci outros. Será que isso vai dar certo? Será que tem onde isso? Será? Isso fica na cabeça, né? O que é normal, fica, né? E aí quando você começa a ver os seus relatórios do dia a dia, aí você vai dia a dia, vai semanal, vai mensal, é maior de 90%. Bruno... E assim vai. Então, a estratégia ela é muito assertiva. E eu vivo do mercado hoje. Eu tenho uma formação profissional, eu sou contadora. E aí chega um momento da vida que você começa a repensar um pouco nos seus valores de qualidade de vida, né, o que você espera do seu futuro. O meu trabalho tomava muito tempo. E aí foi quando comecei a pensar muito no mercado financeiro. E aí comecei a pensar de uma forma diferente. Poxa, acho que eu vou arriscar. E comecei a fazer os meus estudos, né? Mas eu não me encontrava de verdade em nenhum operacional. Eu não conseguia me sentir segura. Acho que essa é a palavra correta. Eu não sentia segurança em entrar e sair em uma operação. Até conheci vocês, comecei a entender um pouco mais sobre a estratégia do rompimento da short, que eu achei muito interessante. Aí comecei a praticar a estratégia, comecei a estudar, fiz vários replays. E aí eu vi a questão da assertividade. Ter um mentor e seguir dia a dia, estar dia a dia, presente dia a dia, junto nas operações dia a dia e conta real no dia a dia. Não é que o professor está no simulador e você está na tua conta real. Não. O professor está na conta real dele também. Se der ruim, tá junto. Se der bom, tá junto. Passa a tranquilidade, sabe? Nas operações, nas entradas, nos pontos de defesa, nos pontos de stop, né? Nos momentos corretos de entrada. Isso é incrível, não tem nem o que dizer. E aí, pessoal, eu trouxe também o Fagner, tá? Que perdeu muito dinheiro em 2021, tá? Ele ficava pulando de estratégia em estratégia, perdido, sem entender de fato o contexto, né, que a gente preza tanto na nossa sala, né? Dependendo de outras pessoas que diziam para ele, agora compra, agora vende. E desde que ele começou a colocar em prática o nosso método, em 3 meses, recuperou praticamente metade de tudo que perdeu em 2021. Então, se você pegar os últimos 4 meses, eu tenho 93%. Fevereiro, fechei em 96%. E eu perdi relativamente bastante dinheiro no ano de 21. E aí, quando a gente vem de novembro, sem perda, dezembro, perda por um erro operacional meu, mas com 93% de acerto, e aí você começa janeiro a março, tudo positivo.
em 3 meses eu recuperar 50% do que eu perdi em 2021, Isso. um setup ali que a gente está falando de mais de 96% de acerto. E a gente vê que é real. É uma taxa de acerto gigantesca. Eu não sou um trader profissional igual o Roy. Eu faço disso uma atividade paralela. Comecei no mercado basicamente em 2016, 2017. Eu era extremamente dependente. Eu não entendia do mercado. Então, assim, se o Giba falasse assim, agora está na hora de comprar, tal, eu comprava. Sem entender o que estava fazendo. Sem entender. Isso, para mim, não era um negócio que me deixava confortável. Falar, pô, não é possível, eu tenho que entender melhor disso daqui. Eu não posso ficar dependendo. Aí o cara não faz a live, eu não opero. Isso, assim, era um negócio que me incomodava demais. A partir do momento que eu conheci a estratégia da short, a técnica em si da estratégia, ela é uns 40%. 60% é o demais que você passa para nós. É inteligência emocional, é o contexto, não é a estratégia em si, mas ela é o que vai fazer com que a estratégia realmente funcione. Isso é uma coisa que a gente não vê no mercado. A gente sabe disso. É a transparência, é o apoio. Vocês não estão aqui para nos passar um setupzinho decoreba. Eu faço swing trade, eu faço o day trade e eu consigo trabalhar. Mas como é que a gente consegue isso? Fala, cara, é a disciplina que a gente está aprendendo hoje com a C4. Se não fosse a C4 na minha vida, eu ia continuar tomando porrada lá igual eu estava antes. Legal, eu até conheço um pouquinho do mercado, conheço das ações ali, conheço a teoria, mas na hora que eu vou executar e vou comprar mesmo, a gente entra no mercado, aí eu apanho e perco dinheiro. E fala, cara, e aí este processo da C4, que é até dos 4 Cs, fala, cara, isso é real para nós. Porque para a gente está chegando no resultado esperado. Consistência de resultado. Cara, eu estou falando de 10 meses de prejuízo, eu estou falando de 4 meses seguidos de lucro. O resultado, assim, é sorriso no rosto. Que legal, pessoal. E esses são só alguns depoimentos de alguns alunos, né? Mas eu tenho vários outros que estão utilizando esse mesmo método e tendo esse mesmo resultado. Bom, antes da gente chegar no conteúdo mesmo, da metodologia, eu queria passar para vocês um pouquinho da minha história. Ou seja, quem é esse cara? Quem é o Roy? Né? Como é que esse cara aparece aqui do nada e vem me apresentar uma metodologia que ele diz que tem 90% de acerto? Né? De onde ele veio? Eu comecei exatamente como o Fagner, tá? Como a Camila e como alguns de vocês aqui. Já passei por quase todas as modalidades que vocês possam imaginar, por quase todos os ativos do mercado financeiro, já ganhei muito dinheiro. Já perdi muito dinheiro em todas elas, até escolher o mini índice como ativo principal. E isso, pessoal, estou falando de mais ou menos uns 8, 9 anos. E foi o que me deu a consistência e a segurança para eu largar a minha carreira como vice-presidente financeiro de uma grande multinacional. Eu sou economista de formação, eu trabalhei em 4 grandes multinacionais, tive uma carreira de 27 anos. Desses 27, 18 anos como vice-presidente e larguei tudo em janeiro do ano passado. E aí eu comecei a viver o quê? Do trade. Eu sou trader profissional e vivo hoje do mercado financeiro. Como eu entrei no mercado financeiro, né? Como eu falei para vocês, eu sou economista de formação, me especializei em valuation, análise financeira, análise fiscal, né, orçamento, budget, resultado, ou seja, tudo que engloba para você poder realmente analisar uma empresa, né, ver qual é a expectativa futura da empresa e, com isso, alocar o seu dinheiro em empresas com bons fundamentos. Né? Então, foi assim que eu iniciei em 2008, investindo em ações. Então, eu fazia as análises fundamentalistas das empresas com objetivo sempre de longo prazo. Tá? Isso me permitiu, pessoal, comprar minha casa. Tá? A casa que eu tenho hoje veio do mercado financeiro. Em 2015, eu conheci o Stormer e me inspirei muito na trajetória dele. Segui muito seus conselhos, tá? Para seguir a carreira de trader. Ele não foi um mentor para mim, tá? Mas eu fiz grande parte dos cursos dele, né? Fiz uma mentoria com ele, tá? Ao vivo, né? Lá em São Paulo. Mas ele não foi um mentor, tá? Mas sim uma inspiração.
tá? Ou seja, ele preza os mesmos valores que eu, tá? Como pessoa, como ser humano, né? Isso é importantíssimo, né? Vocês têm que achar um mentor, tá? Que tenha os mesmos valores que vocês, porque senão o negócio não vai dar certo. Foi então que eu comecei a estudar algumas alternativas dos investimentos a longo prazo, né? Eu fazia muito buy and hold e comecei a ver alternativas para gerar lucro no curto prazo e ter uma renda passiva. Nessa época, carreira como executivo, pessoal, já me consumia demais. Eu já não conseguia ver minha família direito, não conseguia fazer planos com eles. Viajava muito, né? Multinacional lá de fora, então toda hora eu estava no espaço aéreo. E aí eu vi uma necessidade de mudança. E aí, em paralelo, pessoal, eu comecei a me dedicar muito nos estudos, tá? Então, eu estudava na hora do almoço, nas férias e nos finais de semana. Foi então que de 2015 a 2018 eu quebrei a cara feio, tá? Em querer operar vários ativos, tá? Eu já tinha feito vários cursos, né? Não só do Stormer, mas fiz também do Ogro, do André Moraes, RM Trader, né? Dei até uma olhadinha em alguns cursos do Palex. Claro, sou muito grato a eles por tudo isso, né? Porque eu aprendi algumas ferramentas e estratégias que eu utilizo hoje na minha, ou seja, eu fiz uma adaptação, tá? Mas mesmo assim, eu ainda não conseguia ter a consistência e a segurança para saber exatamente quando entrar e quando sair de uma operação. Então, depois que o curso acabava, né, se a gente começava a aplicar a estratégia, surgiam muitas dúvidas, tá, de aplicação da estratégia, né, e nenhum deles era, de fato, um mentor para me acompanhar de perto e continuar me guiando, né? Ou seja, eles não faziam a formação do trader, né? Que é importantíssimo, é segurar na mão, agarrar e ir até o final. Não adianta só passar as estratégias, vocês decorarem, né? Ah, não, tá bom, agora se vira aí, né? Então eu senti falta disso para encurtar esse meu espaço, né? E aí, por conta disso, pessoal, eu quebrei já 2 contas, tá? E entreguei muitos resultados importantes. Imagina você vai, batalha, faz 4, 5 meses, e um dia você tem um dia de fúria e blum, entrega tudo. Então, pessoal, eu entendi que eu teria que continuar sozinho nessa empreitada, que de fato é uma realidade da atividade do trader hoje. Né? Ou seja, é uma profissão muito solitária. E isso sempre me incomodou muito, né? Porque eu sempre trabalhei em equipe, né? Tive equipes de 100, 150, 200 pessoas. Imagina você sair disso para ficar, né, solitário. Não tinha ninguém para trocar ideias, não tinha ninguém para tirar dúvidas, não tinha ninguém para comentar sobre as operações que fez no dia, né? Então, isso realmente me incomodava muito. Eu sempre acompanhei o mercado, pessoal, em busca da melhor estratégia, sempre achando que eu encontraria o santo graal, né? Aquela estratégia perfeita que resolveria todos os meus problemas, né? Por isso que a gente, às vezes, tem um costume de pular de estratégia em estratégia, né? E isso é um erro crucial, né? Então, pessoal, eu tinha muito pouco tempo para operar por conta da minha profissão e fazia isso por apenas 2 horas por dia. Ou era uma horinha de 9 às 10, ou eu pegava a hora do almoço para realmente poder operar, tá? Mas a partir de 2018, né, eu entendi o seguinte, que para chegar na consistência, eu deveria me especializar em apenas um ativo. E foi aí que teve a virada de chave. A especialização em um ativo é importantíssimo, porque você vai conhecer tudo que o ativo faz, pessoal, e os movimentos, eles se repetem. Então, pessoal, quando você se especializa num ativo, cara, você vai tirar onda, porque você conhece os movimentos e eles se repetem sempre, pode ter certeza, tá? E desde então, pessoal, eu venho tradando o quê? O mini índice. Eu sou especialista em mini índice, tá? Para explorar cada vez mais todo o seu potencial. Então, pessoal, eu não cheguei no método que vou mostrar para vocês hoje e nem no resultado que eu tenho do dia para a noite, tá? É muito estudo e muita prática desde 2018. E já adianto o seguinte, pessoal, se você está procurando dinheiro fácil, tá? Esse método não é para você, tá? O que eu vou te mostrar hoje é um caminho claro, definitivo e simples,
mas precisa ter muita consistência, muito estudo e muita dedicação. Não é fácil, mas é totalmente possível para te levar à consistência, tá? Para você parar de ficar pulando de galho em galho. Coloca uma coisa na sua cabeça: não existe estratégia perfeita. Vai ter história. Eu vi que teve um comentário aqui que o mini índice é mais imprevisível do que o dólar. É sim, e é por isso que eu adoro ele. E vou explicar já já o porquê que ele é melhor do que o dólar, tá? Bom, pessoal, foi aí então que, a partir de 2019, aconteceu um fato na minha vida, tá? Que foi muito importante. Eu tive síndrome do pânico, tá? Tive burnout, foi uma M danada, hospital, achando que ia morrer umas 4, 5 vezes, né, cara? Eu não sei se alguém já passou por isso, mas realmente é algo muito bizarro. E aí, esse ponto, pessoal, foi fundamental para a minha decisão, porque durante a terapia eu descobri que eu tinha que mudar. Eu descobri que ficar longe da minha família fazia muita falta, tá? E o estresse todo de um executivo, isso me consumiu demais. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia, pessoal. Hoje, eu opero na parte da manhã. Eu tenho a tarde toda, eu levo as crianças na escola, busco as crianças na escola, levo na natação, levo no inglês. Olha só, a minha vida deu uma guinada absurda, tá? E aí, quando eu fiquei relativamente melhor em 2020, tá? Vi que já estava consistente nas operações do mini índice, intensifiquei meus estudos, criei a minha própria estratégia, que é a estratégia de rompimento da short. E aí, pessoal, em janeiro de 2021, eu decidi realmente pedir demissão e seguir a minha carreira de trader. Tá? Eu larguei 27 anos de carreira corporativa, porque eu tive segurança e consistência para fazer isso. Tá? Eu fiquei de final de 2018 até hoje consistente todos os meses. Tá? Todos os meses eu tenho ganho no day trade com o mini índice. Tá? E aí foi justamente isso que me levou a tomar essa decisão. Tá? Então, desde janeiro de 2021, eu venho vivendo como trader, tá? Tendo uma baita disciplina como principal fator de sucesso, tá, pessoal? A disciplina é imprescindível, ou seja, a disciplina de acordar cedo, fazer o checklist, fazer os estudos, olhar o gráfico, ver os principais movimentos, olhar o mercado lá fora, analisar a agenda econômica, né? Porque as notícias elas movimentam o mercado, então é importantíssimo você saber, né, que horário vai sair uma notícia que possa dar volatilidade no ativo. Você não pode relaxar um só dia, porque esse dia pode ser fatal, tá? Mas olha só que curioso, né? Mesmo tendo essa consistência com a estratégia da short, tá, que tem uma taxa de acerto absurda, eu ainda perdia dinheiro, tá? Eu não conseguia extrair aquilo tudo que eu queria do mercado, porque eu ainda não tinha a gestão de risco perfeita para essa estratégia. Ou seja, é mais uma prova de que a estratégia sozinha não funciona. Eu precisava de um método completo. Ou seja, eu percebi que eu tinha que diminuir meu loss e não aumentar meu ganho. Essa foi a grande guinada. Ou seja, a partir do momento que eu diminuí meu loss, eu consegui aí realmente fazer com que meu ganho fosse exponencial, tá? E aí, pessoal, quem que eu conheci? Conheci o Rodrigo Conceição, cara. Ele é meu sócio da C4 hoje, tá? E ele, pessoal, me ajudou a fazer um gerenciamento de risco fora do comum, que tornou a estratégia muito mais vencedora do que ela já era. Todos os cursos que eu fazia, né, participei da imersão do Stormer, né, alguns cursos presenciais, que inclusive foi lá que eu conheci o Rodrigo, quando eles iam fazer, por exemplo, na imersão do Stormer, quando o Stormer ia tradear o mini índice, com a estratégia dele, eu usava a minha. Né? Eu usava a minha, não usava a estratégia do Stormer, que eu acho que para o mini índice ela não funciona. Para ações é sensacional, tá? Mas para o mini índice não funciona.
E eu fiz naquela imersão 20 vezes mais que o Stormer fez no mini índice. E a galera que sentava do meu lado ficava olhando para a minha tela e falando, não, peraí, que estratégia é essa? Eu falava, cara, estratégia de rompimento da short que eu fiz, né? Eu desenvolvi, né? E a partir daí eu vi que muitos traders tinham o mesmo problema que eu e que eu poderia sistematizar esse método para compartilhar com eles e ajudá-los a chegar no resultado que eu tinha chegado. Assim, eles conseguiriam trilhar um caminho muito mais fácil, justamente com a ajuda que eu não tive na época. Tá? Eu percebi que eu tinha conseguido desenvolver habilidades que se destacavam muito em relação aos outros traders, tá? Inclusive traders experientes. E isso era muito natural para mim, tá? Mas não para a maioria das pessoas que opera hoje no mercado financeiro. Tá? A maioria das pessoas vive numa confusão, vive no que a gente chama de ciclo da sardinha, que eu vou explicar para vocês já já o que é o ciclo da sardinha. Então, ver que eu podia ajudar essas pessoas, pessoal, a chegar no resultado que eu cheguei e dar minha contribuição, tá, para acabar com esses picaretas que, porra, ficam vendendo facilidade no mercado financeiro, tradando da lancha, pagando croissant, né? E isso daí não é fácil, né? No mercado financeiro, acabou se tornando um propósito para mim. Tá? E como eu sempre gostei muito de ensinar, né? Toda a minha vida corporativa foi pautada em dar palestras, fazer treinamentos, né? O Rodrigo, ele conseguiu, de certa forma, ler grande parte da minha mente e me ajudou a sistematizar tudo que eu fazia, tá? Transformando em um método operacional, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, um dos meus objetivos aqui na Masterclass, tá, é que você entenda por que o mini índice pode dar a consistência que você deseja. Primeiro, para a gente nivelar um pouquinho o conhecimento aqui, tá, vamos entender o que é o mini índice. Tá? O mini índice é um contrato futuro, onde muita gente faz hedge, muita gente se posiciona, né, para contrabalancear com alguma posição que tem em ações ou em opções. Tá? Mas ele também se tornou um contrato futuro muito especulativo, tá, pessoal? Ou seja, o mini índice hoje ele é utilizado para muita especulação, né? E aí qualquer fator macroeconômico, tá, acaba por fazer uma movimentação no mini índice absurda. Então ele tem um código de negociação win, mais um código de vencimento, tá, que é uma letra, mais o ano, tá? A cotação é por pontos de índice, né? Então ele anda por ponto, tá? A variação mínima é de 5 pontos. O lote padrão mínimo para negociar o mini índice é de um contrato. Você não consegue negociar menos que um contrato. Aqui vem um ponto muito importante, né? A gente tem que saber sempre qual é o último dia de negociação, tá? E qual é a data de vencimento, porque nesses dias o mini índice costuma baixar a liquidez, porque está vencendo esse contrato e eles estão abrindo um outro contrato futuro. E aí, durante o dia, você tem que mudar de contrato para operar por conta da liquidez. Tá? Então, é importantíssimo que vocês conheçam a data de vencimento de cada contrato, tá bom? Meses de vencimento são os meses pares, né? Então a gente tem fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro, tá? Aqui estão as letras que representam cada mês, né? Então hoje a gente está no WIN M22, tá? Esse contrato ele vai vencer próximo do dia 15 de junho e lá a gente vai mudar para o WIN Q22. Tá? Então, quando vocês quiserem identificar isso, né, ou na corretora ou na plataforma que vocês operam, é sempre assim que você vai colocar o código do ativo, tá bom? Uma das coisas que muita gente não entende às vezes é, cara, quanto que eu estou colocando em jogo quando eu vou operar o mini índice? Isso é muito importante, porque como todo mundo usa uma garantia para poder operar esse ativo, às vezes o cara não tem noção de quanto que ele está operando. Tá? Então, por exemplo, se você pegar um contrato
e a pontuação do mini índice tiver 108 mil pontos, você está operando, pessoal, R$ 21.600. Às vezes eu vejo gente operando 10 contratos, o cara está operando R$ 216 mil. Eu já vi nego bater 100 contratos, o cara está operando R$ 2.100.000. E aí, pessoal, isso é uma noção que vocês têm que ter. Ah, não, vou operar 10 contratinhos aqui. Gente, vocês estão botando R$ 216 mil. É como se vocês estivessem operando esse valor todo. E aí, meu amigo, se for contra a tua operação, você tem grande chance de ser estopado pela corretora ou quebrar. Por exemplo, com R$ 100 de garantia na corretora, você consegue operar um contrato. Imagina se o mini índice anda para trás 100 pontos. Bau, tchau, né? Ou 200 pontos, já era. Tá? Então, pessoal, a gente tem que ter essa noção de quanto a gente está colocando de dinheiro. Tá? Não pode se fixar só na margem. Tá? Ou seja, você tem a margem para operar e você vai ter que sempre calcular isso daqui, porque isso faz parte do contexto da gestão de risco. Tá bom? Então, pessoal, é com base nesses pontos que eu vou explicar para vocês agora, tá? Por que eu decidi me especializar nesse ativo. Primeiro ponto, pessoal, você precisa entender a volatilidade do mini índice. A volatilidade, ela mede o quê? Ela mede o risco de um ativo de acordo com a frequência de variação do preço, tá? Então, como essa variação é muito grande no mini índice, essa característica ela é vista por muita gente como negativa, né? Por outro lado, se você souber fazer a leitura do contexto correta, né? Tendo aquela percepção afinada, que a gente cansa de falar para vocês, tá? E definir bem as suas entradas e saídas, essa alta volatilidade se reflete em um ganho, pessoal. E a lucratividade ela acaba sendo muito maior também. Vou contar uma coisa para vocês. O único dia que a gente terminou no loss na sala foi o dia 20 de abril. Tá? Agora, mês passado, todos os outros dias a gente teve loss, mas a gente acabou recuperando com um gain também. Tá? Esse ano a gente tomou apenas 7 losses, pessoal. Tá? A gente costuma fazer 2 a 3 operações por dia. Tá? Então vejam só como a leitura do contexto ela é primordial. E nessa hora a volatilidade do mini índice ajuda muito a nosso favor. Um outro ponto que eu comentei com vocês é a alavancagem. Então lembra naquele slide, né, que eu comentei com vocês que vocês com R$ 100 conseguem operar já um contrato que na verdade vale R$ 20 mil. Tá? Por quê? Porque você coloca somente a variação que pode ter, né, no mini índice como garantia. Tá? Então, você consegue alavancar. Então, imaginem só, você com R$ 10 mil consegue operar, por exemplo, 2 contratos que seriam R$ 40 mil e você não tem essa grana. Então, com a alavancagem, você consegue um retorno muito maior do que o capital investido, tá, pessoal? Então, para mim, isso é uma grande vantagem. A gente ainda tem o fato de ser um ativo altamente especulativo, o que torna o índice mais lateral do que em tendência. E é aí que a gente tira vantagens, porque você operar suportes e resistências é muito melhor do que você tentar operar rompimento. Então, se você tem uma técnica que pode ser aplicada num suporte ou numa resistência no mini índice, você está feito. Ah, e você pode perguntar, Roy, tá bom, mas e se formar um pivô e romper, você não vai operar? Claro que eu vou operar. Quando ele forma um pivô, por exemplo, um pivô de alta, o que ele está fazendo? Ele está quebrando uma resistência que vai virar um suporte. E aí você vai e aproveita esse suporte para mandar ver. É lógico que você operar a favor da tendência é muito melhor, tá, pessoal? Inclusive, a estratégia de rompimento da short, ela funciona muito mais rápido a favor da tendência. Mas você tem que aproveitar todas as oportunidades que tem. Então, a especulação desse ativo é importantíssima, tá?
Um outro fato que vocês têm que se atentar é a liquidez. Tá? O mini índice hoje é o ativo de maior liquidez dentro do mercado. Ah, Roy, por que isso é importante? Quanto mais gente operando, mais assertivo vai ser a leitura do gráfico. Por que nego não opera ações no gráfico de 5 minutos? Vai para o 10 ou para o 15? Por conta da liquidez. Por que no mini índice, quando você vai para os 5 minutos, não é tão assertivo quanto no 15? Por conta da liquidez. Por isso que a gente opera no 15 minutos. Porque você tem uma leitura muito mais clara, né? Você imagina, um candle de 15 são 15 minutos ali de história. Um candle de 5 são só 5 minutos de história. Então, dentro de 15 minutos, você tem muito mais história dentro do candle, tá? O que torna muito mais assertiva a nossa estratégia. Bom, pessoal, então, assim, esses dados, tá, passando aqui para vocês, parecem muito óbvios, né? Mas muita gente não presta atenção nisso quando escolhe um ativo para operar. Isso é fato. Por quê? Porque estão atrás de decoreba. O cara chega, não, cara, ó, agora o ativo da vez é Vale. Pô, o cara não tem saco para estudar o que movimenta a Vale. Porra, sabe que é o minério de ferro? Consegue acompanhar a volatilidade do minério de ferro? Se não consegue, não tem essa informação, não vai operar Vale. E é aí, pessoal, que eu acho que podemos dizer que todo mundo que opera no mercado financeiro hoje está numa dessas situações, com raras exceções, pessoal. Todo trader profissional que eu conheço que tem consistência, o cara é especialista. Bota isso na cabeça, não pula de ativo em ativo. Óbvio que para swing trade, para position, você vai para ações e você pode escolher aquelas empresas bem fundamentadas, né, que dão resultado. Porque eu imagino que ninguém aqui tenha achado dinheiro no lixo. Então, você não vai botar dinheiro em empresa lixo. Então, para swing trade, pessoal, faz a análise fundamentalista, vê que a empresa tem uma boa expectativa futura, beleza, faz a seleção desses ativos, vai para o gráfico e trade esses ativos, né? Ou seja, num prazo maior. Agora, pessoal, para day trade, não tem jeito, tem que se especializar num ativo, tem que ficar focado o tempo inteiro. Então, vamos falar agora um pouquinho do que é o ciclo da sardinha, né? Ponto número 1, né? Você começa o quê? Com segurança e tranquilidade para operar. Tem consistência nos resultados, vive do day trade, que é onde todo mundo quer chegar, né? Aí vem o ponto número 2, né? O cara começa, tem algum resultado nas operações, mas ainda opera com aquela decoreba, ou depende de alguém para ficar dizendo agora compra, agora vende, agora compra, agora vende. O cara não tem autonomia nenhuma. Fica entrando em sala de call, em corretora, que me desculpem, pessoal, é a pior coisa que vocês podem fazer, tá? Corretora fica dando call o tempo inteiro, eles querem corretagem, tá? Eles não querem saber se vai ter ganho ou perda, eles querem que você faça 1000 operações por dia. Se quiser uma sala de call legal, beleza, tem a do Ogro, tem a LS lá do Storm, tem a comunidade C4, que é uma baita sala, né? Mas saem de sala de call de corretora, tá bom? E aí, isso acontece por quê, pessoal? Porque a maioria decora setup, fica decorando estratégia, sem colocar o contexto junto, operando 1 milhão de ativos, tá? Nem sempre, quando a estratégia dá o sinal, você deve entrar. A gente faz isso na sala hoje. Pô, quantas vezes dá o sinal e a gente não entra? Por quê? Porque o contexto fala para não entrar. Porque qual é o principal objetivo, pessoal? Primeiro é o quê? Proteger o capital, não é fazer dinheiro. Exemplo claro da leitura do contexto, né? Você tem a entrada de uma operação na tendência de baixa, tá? Mas o contexto geral é de tendência de alta. O que você faz? Você vai operar contra a tendência macro? Não, né? Então, você espera uma melhor oportunidade onde o contexto esteja a favor da sua entrada, tá? Isso, pessoal, te livra de muito stop. Ah, Roy, mas o preço pode ir. E aí, com que cara você fica? Cara, eu fico com a cara normal. Ah, mas você perdeu a operação. Tá bom, eu vou para a próxima.
Não me interessa se eu protegi, se eu perdi a operação, meu capital lá está 0 a 0. Eu não perdi nada. Eu não preciso ficar operando o tempo inteiro. Nem sempre é dia de operar. Isso que vocês têm que ter na cabeça, tá? E aí o que acontece, pessoal? Perde muito dinheiro por ver entradas em todos os lugares e não sabe selecionar a operação, perdido no meio de tantas estratégias que aprendeu. E aí, pessoal, o que acontece com isso? Você acaba ficando viciado no clique. Compra, vende, compra, vende, compra, vende. Achando, tá, operação onde não tem, sem parar quando chega no stop, tentando recuperar o dinheiro. E com isso perde cada vez mais dinheiro, acaba entrando no dia de fúria. E isso acontece também porque você opera também um dinheiro que você precisa pagar as contas no final do mês, pessoal. Isso não pode acontecer. Vocês têm que ter uma reserva, tá? A regulação emocional, ela nunca virá se vocês operarem um dinheiro que você vai precisar pagar a escola do teu filho, né? Pagar uma conta. A pressão para você achar uma operação certa sempre vai ser muito maior e a sua chance de errar também. Aí vem o ponto 4, você fica frustrado, desacreditado da possibilidade de viver do mercado financeiro. Eu conheço gente que já desistiu, tá? Por quê? Porque o cara fica frustrado, o cara não consegue ter consistência. Imagina, porra, vai ficar o tempo inteiro, estuda pra cacete, decora, não, chega lá, não tem consistência. Porque alguém te vendeu que seria fácil, que você vai ficar rico pro dia da noite e não vai. E aí vem o pior, você fica desacreditado no seu próprio potencial, como trader, achando que o problema está com você. E não está com você, pessoal. É claro que tem gente que não vai ter o perfil para ser trader, né? Como tem gente que não tem perfil para ser médico, como tem gente que não tem perfil para ser engenheiro, mas muitos não conseguem, não porque não tem o perfil, porque não foi para o lugar certo para poder aprender como o mercado financeiro funciona e acaba te levando para o fundo do poço. Então, é para isso que você precisa tomar uma decisão importante. Você quer continuar escravo dessa confusão e decoreba de estratégias, rodando no ciclo da sardinha, ou quer entrar no ciclo da consistência, que é o que eu vou te mostrar agora, tá? Porque se você continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje, você vai continuar se afundando. Operar no mercado financeiro é coisa séria. Não pode ser feito de brincadeira, tá? Então, se você adiar essa decisão, os seus resultados vão continuar os mesmos, ou até pior, tá? Você vai continuar perdendo dinheiro. Eu diria que eu perdi 3 anos da minha vida de trader nessa merda, sim. Tá? Então, se você tem um mentor, cara, é muito mais fácil. E aí você pode tomar uma decisão, tá, agora e fazer como o Fagner, tá, que recuperou em 3 meses metade do que ele perdeu em 2021, quando ele estava no ciclo da sardinha. O Fagner é um exemplo disso. E continua recuperando até hoje. Todo mês ele fecha com taxa acima de 90%. A média hoje dele está 93% de acerto. Porque se você entrar no ciclo da consistência, o resultado vem, pessoal. É fato, é inevitável. Tá? E ele hoje está seguindo à risca um método e ainda tem um emprego dele em paralelo. Tá? Mas a hora que ele quiser fazer essa transição de carreira para viver no mercado, daqui a um ano, ele vai estar totalmente seguro, porque já tem a consistência. Então, quando você tem um caminho claro e segue à risca esse caminho, sem se distrair, o resultado é inevitável. Então, pessoal, tem muito picareta no mercado, tá? Mas tem muita gente séria também, pessoal. E eu estou aqui para te provar isso. Eu tenho meus alunos. Claro que o mentor é importante para te guiar nesse caminho, mas o principal é você não transferir essa responsabilidade para ninguém. A responsabilidade é sua, mas de ninguém. O mentor vai te ajudar a encontrar o melhor caminho. Provavelmente você não tem a consistência hoje porque você fez isso das outras vezes, transferiu essa responsabilidade, tá bom? E aí, pessoal, para mostrar um pouquinho para vocês, tá? Segue o meu resultado no dashboard, tá?
Para quem estiver aí pensando, planilha de Excel, aceita tudo. Beleza, tem um vídeo lá no meu YouTube que eu abri todos os resultados até aqui. É só você ir lá, que eu abro minha conta real, eu opero em 3 contas na XP, tá? Vai lá no YouTube que vocês vão ver o vídeo com o resultado de janeiro até hoje, tá? Que eu transfiro para cá para ficar mais fácil a leitura, tá bom? Então, eu estou aqui para te provar e não transfere a responsabilidade para mim, tá, pessoal? Olha o meu resultado, olha o resultado dos meus alunos. Eu estou aqui para te impulsionar e te mostrar o caminho, tá? Para te dar independência, para te formar como trader. Eu não vendo curso, eu formo traders. Eu seguro na mão e vou até o fim. E agora é isso que eu vou detalhar para vocês, o que é o ciclo da consistência, que é a base do nosso método, tá? Até nos inspiramos nele para fazer o nome da empresa. A C4 vem de 4 Cs. O primeiro C, pessoal, que é o primeiro pilar, tá? É o conhecimento. Mais uma vez, você precisa escolher um ativo e conhece a fundo o comportamento dele. Estude quem são os grandes players que movimentam ele, quais são as notícias, o que movimenta em relação à parte macroeconômica, quais são os múltiplos, quais são os agentes econômicos. Os ativos repetem movimentos. Roy, por que repetem movimentos? Porque são as mesmas pessoas que tradam essa porra. Certo? Vocês já ouviram falar na parte emocional? São as mesmas pessoas. Então, quem comprou num suporte e ganhou dinheiro, vai comprar no mesmo suporte. Quem vendeu na resistência e ganhou dinheiro, quando o preço chegar lá, ele vai fazer o quê? Vai vender. Então, é uma emoção. O que leva o preço é a emoção. E aí, outra coisa é o seguinte, ter pouquíssimas estratégias. O nosso modelo operacional tem estratégia de rompimento da short mais 5 estratégias, sendo que uma delas só pode acontecer no candle das 9. Então, você vai passar o restante todo tentando encontrar só 4 estratégias. Porque se passou o candle das 9, você não conseguiu, beleza. A outra é no 120 minutos. Então, você tem 3 estratégias para 15 minutos, onde você vai acompanhar o dia inteiro para focar. Então, você vai focar num ativo em 3 estratégias. Num modelo operacional onde tudo se completa. Tá? E aí, essas estratégias ou esse modelo precisa ter, pessoal, uma taxa alta de acerto. Tá? Eu conheço trader que adora operar tendência. Tá? E aí vem, mais uma vez, o perfil que eu vou falar para vocês. Tá? Quando você vai operar uma tendência, tá? Normalmente a estratégia tem uma taxa de acerto baixa, às vezes até menos que 50%. Mas quando o cara acerta, o cara faz um caminhão de dinheiro que compensa todos os losses. Mas imagina a quantidade de stop que ele tem. Isso, para mim, não funciona. Eu não consigo ser estopado o tempo inteiro. O meu perfil não permite isso. Então, eu precisei fazer um modelo que eu tivesse uma taxa de acerto elevada, uma probabilidade elevada. Tá? E aliado a isso, você tem que ter uma expectativa matemática positiva. E, pessoal, como é que vocês conseguem isso? Fazendo backtest. Não acreditem no que te falam. Porra, deram uma estratégia, cara, pega essa porra da estratégia no ativo que você vai operar e volte 3 anos, anote tudo. Pô, as plataformas hoje já te dão isso de mão beijada. Você consegue programar lá a plataforma, na estratégia que você quer fazer, naquele ativo, no período X de 5 anos. Cara, ele vai te dizer, nesses 5 anos você teve tanto de acerto, tanto de erro, expectativa matemática positiva, drawdown foi de tanto. Cara, quando você ganhou isso, quando você perdeu isso. Então, hoje, pessoal, no mini índice, eu fiz 5 operações, tá?
3 operações na sala. Depois eu fiz mais 2 que eu não estava mais com os meus alunos. Então, essas 2 eu não conto na minha planilha, tá? Na minha planilha só vai o que eu opero com eles, tá bom? 5 operações hoje, 100% de acerto. Maior operação vencedora, R$ 949. Maior operação perdedora, 0. Beleza? Vou botar a semana aqui para vocês verem. 12 operações, 11 vencedoras e uma que a galera vai rir que eu apertei sem querer na sala. Lembra, Rodrigo? Apertei sem querer na sala, cara. Às vezes eu tenho um mal de Parkinson, às vezes é uma merda. Sorte que eu tava com 5 contratos e beleza. Bateu lá uma merdinha de nada, R$ 172. A maior operação vencedora foi quanto? 1.163. Então, pessoal, é disso que eu estou falando. Olha o fator de lucro, 34 vezes. Porra, pessoal, não é brincadeira. 34 vezes, tá? Olha o gráfico. Isso é um gráfico bonito ou não é um gráfico bonito de crescimento de patrimônio? Então, é isso. Taxa de acerto alta, expectativa matemática positiva. Principal estratégia que eu utilizo hoje é estratégia de rompimento da short. Eu também passo PFR mais os candles padrões, que a gente chama, né, que são doji e a mamãe grávida. E aí eles podem acontecer aonde? Pode acontecer numa retração de fibo, pode acontecer num alvo de fibo, pode acontecer no fundo de um canal, no topo de um canal, num candle gatilho, que é um suporte que a gente utiliza. No 120, a gente tem uma operação excepcional, que é da banda de Bollinger. A banda de Bollinger, para quem não conhece, é um oscilador de volatilidade, média volatilidade do ativo. Voltando aqui só para vocês entenderem. Banda de Bollinger está aqui, tá? É esse pontilhado aqui. Então, esse pontilhado faz o quê? Mede a volatilidade do ativo, né? E a nossa estratégia é uma estratégia que, se fechou fora, você compra. Ó, fechou fora, comprou aqui, leva até metade do candle, 900 pontos. Então, é uma estratégia, pessoal, fantástica da banda de Bollinger, tá? Que a gente passa para vocês. A gente passa também o Buy and Sell Zone, é BUY, tá bom? De buy de compra e sell de venda. Buy and Sell Zone, tá? O que são essas regiões? Você traça a retração, tá, de um movimento, você vai esperar chegar na região de 38% de FIBO. E chegando ali, você vai fazer uma operação se sinalizar a nossa entrada e se o contexto deixar, tá? E a gente tem aquela estratégia do Gap Trap, que só acontece no primeiro candle do dia, 2,15 minutos. Então, essas 4 estratégias são explosivas. Hoje, pessoal, a gente teve a combinação de 3 delas. A gente teve, ao mesmo tempo, uma mamãe grávida, um PFR e o rompimento da short. Cara, é para ir com o teu risco máximo. Então, o legal desse modelo é que as estratégias, elas se completam. Às vezes você tem as 3 acontecendo ao mesmo tempo. Aí você vai fazer o quê? Vai com o seu risco máximo, tá? Então, a combinação delas é explosiva, tá bom? E é isso que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Eu fiz um vídeo de uma das entradas que a gente fez num dos dias e eu queria passar aqui para vocês agora. Eu estou rodando aqui um replay de mercado, né? Tracei aqui os candles gatilhos, né? Que vocês vão utilizar na estratégia, tá? São pontos importantes ou de suporte ou de resistências, tá bom, pessoal? E aqui a gente tinha a nossa primeira short traçada, né? Então, o que é a short? É uma LTB ou uma LTA em tempos gráficos de 15 minutos, tá? E elas ficam por muito pouco no gráfico, por isso que a gente chama de short, tá? A gente utiliza o topos ou fundos para poder traçar a short. Então, é muito importante ter um topo identificado ou um fundo identificado, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui,
A gente tinha um topo identificado, né? Traçamos aqui desse candle 31 ao 32 nas máximas e olha como ele respeitou aqui, tá vendo? Essa era uma short com possibilidade de ser rompida, né? Ele acabou abrindo acima dela, o preço foi embora, agora a gente vai esperar uma outra oportunidade para poder entrar, tá? Então estou acelerando aqui, tá na velocidade aí de vezes 10, tá? Vamos ver aí como é que o preço se comporta, né? Então, olha só, aqui, pessoal, eu já tenho 1, 2, 3, ó, já tenho um novo topo, né? Então, eu consigo traçar essa short de compra aqui, tá, pessoal? Então, ela já vai me balizar para tomar uma possível operação, tá? Qual é a nossa operação? É possíveis rompimentos da short, tá bom? Então, olha só, preço indo, tá? Vamos ver se aqui a gente teve a primeira possibilidade de rompimento, né? Então, pessoal, eu só quero que vocês entendam aqui o seguinte. Primeiro, qual o conceito? O conceito é formar 1, 2, 3 no topo ou 1, 2, 3 no fundo, tá? E a partir daí a gente ter a short traçada e ter agora, pessoal, o quê? A possibilidade de rompimento dela, tá? Então, ó, vejam que esse candle, né, ele tá tentando romper a short, tá? Ó, rompeu direto, né? Ou seja, o que que a gente vai esperar aqui? A gente vai esperar o próximo candle abrir fora dela ou parcialmente fora. E aí a gente faz a nossa entrada de acordo com algumas especificidades da estratégia, tá? Ó, nesse caso aqui ele abriu muito fora da short, tá? Totalmente fora. Qual é a nossa entrada aqui? A nossa entrada vai se dar no toque dela, tá? Então a gente vai entrar, se o preço tocar, a gente vai chegar e vai colocar no toque da short, tá? E aí a gente sempre vai utilizar o modelo de 4 saídas, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Vamos ver se o preço vai pegar a gente. Tem uma média de 80 aqui, atrapalhando um pouquinho, né? Então olha só, esse candle 4 abriu fora da short, opa, pegou a gente. Saiu a primeira parcial, saiu a segunda. Vamos ver se vai ter mais alguma saída. Ah, Roy, e o stop dessa operação? O stop dessa operação, opa, saiu a terceira saída, só carregando um contrato, né? Olha, vejam que está tocando novamente aqui. A gente tem algumas defesas para fazer, caso não pegue o nosso quarto contrato, tá? O nosso último contrato, né? Eu acho que eu entrei com 6. Ó, opa, pegou tudo. Operação muito bem sucedida, tá, pessoal? Então vejam só como o preço ele tende realmente a respeitar, tá? Ou seja, a gente fez a nossa entrada aqui no toque da short, né? Ou seja, a entrada foi aqui, né? Olha como ele respeitou e deu a entrada, né? A favor da tendência nos 15 minutos, tá? Lateralizando no 120, tá? Então, olha só, a gente faz a nossa entrada aqui, o preço vai e pega todas as nossas 4 saídas, tá? Ah, Roy, por que você não estica mais? Porque a estratégia da short, você sempre vai aproveitar até o último topo, quando é na compra, né? Se ela for na venda, você vai aproveitar até o último fundo. Então, lá vai estar mais ou menos toda a sua saída, né? Ou o último alvo, tá bom, pessoal? Então, queria passar isso aqui para vocês, tá? É uma estratégia relativamente simples e que funciona muito a favor da tendência. Bom, pessoal, voltando aqui, né? Por que eu aplico essa estratégia no 15 minutos, tá?
por conta da assertividade, aquilo que eu já falei para vocês, né? Quanto maior o tempo gráfico, maior a assertividade. O 15 minutos pro mini índice é sensacional. E por que eu entrei nessa operação? Porque eu vi que o contexto estava favorável. Então não adianta só dar a entrada. Você precisa aprender a ler o contexto, tá? Para ter autonomia. Senão vai ser só mais uma estratégia decorada. E você vai voltar para aqueles erros que eu comentei antes, tá? Então, vou soltar aqui a leitura do contexto que me fez entrar nessa operação. Bom, pessoal, aqui a gente vai passar para vocês qual era o contexto que me ajudou a validar essa entrada, tá? Então, olha só. Lembrem que eu entrei aqui, né? E a gente saiu com os 4 alvos aqui, né? Todo nesse candle, aproveitando até o último topo, tá bom? Essa é a estratégia, tá? E o que me ajudou a fazer essa operação, tá, pessoal? Qual foi o contexto, tá? Então, vamos lá para o 120 minutos, tá? Então, o que eu tenho aqui no 120 minutos, pessoal? Eu tenho esse candle aqui, tá? Passando dessa resistência brabíssima, tá? Então, ou seja, passou da resistência e ela virou um suporte, indo para cima da média de 9, tá, pessoal? Então, isso daqui é um sinal que ele pode ficar lateral e com isso a gente consegue realmente aproveitar ao máximo a estratégia, tá? E o principal do 120, pessoal, é isso daqui, tá? Ou seja, olhem o estocástico, tá, pessoal? Olhem o estocástico, tá? Então, para quem não conhece o estocástico, tá? Ele é um medidor, ele é um oscilador, tá? Então, ele vai de 0 a 100, tá bom? Eu tenho nessa linha vermelha o número 20, nessa linha verde o número 80, tá? Então, quando ele está iniciando, significa o quê? Que o preço dentro do gráfico de 120, ele tende a realmente a continuar a sua subida, tá? Ou pelo menos lateralizar, tá? Quando ele está caindo, como mostra aqui, ó, nessa parte, né, tende o quê? O preço a realmente cair. Como mostra aqui, ó, nesse candle aqui, tá? Então, pessoal, a gente tem o estocástico começando a subir, ou seja, abaixo de 20 significa que ele está sobrevendido. Acima de 80 significa que ele está sobrecomprado. Então, quando eu tenho um estocástico sobrevendido saindo dessa zona aqui, ele tem uma alta probabilidade de chegar até o 80. E é aí que a gente o quê? Vai aproveitar todo o movimento de alta dentro do 15 minutos, né? Tá? Então, esse é o contexto que eu falo para vocês, né? Ou seja, o gráfico de 120, que é a tendência maior, está me mostrando que um grande repique, né? Ou uma lateralização, onde aqui nos 15 minutos eu consigo aproveitar bem esse movimento de alta. Bom, pessoal, então voltando para cá, né? Quando você combina todas essas estratégias, né, no mesmo ativo, você consegue aproveitar a combinação delas, né? É uma explosão, por isso que tem esse desenho aqui, né? Você consegue ter um sinal muito mais forte e assertivo, tá? É como se uma estratégia validasse a outra. Então, vocês viram no exemplo lá que a gente usou só o rompimento da short, tudo bem. As outras estratégias não foram utilizadas, mas você teve o contexto dos 120 minutos apoiando você. Então, a assertividade vai aumentar demais, tá bom? O segundo pilar é o controle, tá? O nosso segundo C. Então, pessoal, se liguem que dentro dessa operação que eu fiz, né, como é que eu apliquei esse controle, né? O Rodrigão está aí para mostrar para vocês no vídeo. Olá, pessoal.
vamos tratar o assunto agora muito importante, gerenciamento de risco. E nessa estratégia em específico, nós demos muita atenção para esse detalhe dela. Porque as grandes estratégias, elas nascem com uma excelente gestão de risco. Então guardem isso, tá? E nós tivemos todo o zelo para poder fazer isso dentro dessa estratégia. Vou explicar um pouco para vocês como que a gente criou toda essa gestão de risco dentro da estratégia, as planilhas que a gente colocou para suportar e como que isso é feito na dinâmica das operações, tá? Passando para vocês, nós temos uma primeira planilha aqui em que vocês viram que o Roy colocou lá as 4 saídas dele. Nós temos todo um cálculo de probabilidade, olhando toda a estatística de entradas que o Roy fez nos últimos anos, e aí essa ferramenta vem e define para a gente qual que é a probabilidade de você efetuar uma saída, aumentando a quantidade de pontos, reduzindo, e aí você consegue fazer. No caso aqui, a gente tem uma seguinte simulação. Primeira saída 30 pontos, segunda saída 60 pontos, terceira saída 100 pontos. A quarta, o Roy sempre deixa para ele poder administrar e poder expandir, atingir um alvo maior ou sair no mesmo valor da terceira, tá? Aqui tem os percentuais que foram definidos de quanto que é cada saída dessa. Então, por aqui a gente já vê que ela tem uma probabilidade de 92%. Mas se eu pego, Rodrigo, isso daqui funciona muito bem para o Roy. Por isso que nós criamos essa ferramenta, tá? Porque a gente entende que isso aqui é específico de cada pessoa. Cada um vai se sentir confortável de alguma maneira. E aí com isso você pode pegar e colocar aqui, eu quero sair com 20 pontos na primeira. Você coloca aqui, a planilha ela já vem e já calcula para você qual que é a probabilidade que você tem. A sua probabilidade vai aumentar, mas você tem que ver que quando você ganha, você vai ganhar menos do que quanto você perde. Então você tem que ver se sua expectativa matemática continua favorável. Então essa ferramenta ajuda a calcular para a gente conseguir ter certeza que a gente tem uma expectativa matemática favorável do nosso lado. No entanto, que você vê que você reduziu 10 pontos aqui em 40% da mão e a sua probabilidade aumentou para 93%. E você, no final de 100 trades, dependendo aqui da mão que você opera, você tem R$38, ou seja, você está com uma expectativa matemática positiva do seu lado. Então, pessoal, isso daqui é a forma que a gente entende que a gente consegue personalizar para as crenças pessoais de cada um, como que cada um pode se ver dentro dessa estratégia. Uma outra planilha que a gente cria, que nós criamos, é uma planilha total de gerenciamento de risco, em que eu posso vir aqui e ver, poxa, qual que é o stop que eu vou tomar, que está desenhado para tomar nessa operação, qual que é o meu capital de risco, eu pretendo fazer uma entrada com quantas defesas. Você vê que isso aqui é muito parecido com o que o Roy entrou lá. Ele entrou com 6 contratos, né? Só que ele não teve oportunidade de defender em nada. Então, com isso, ele teve um ganho, mais ou menos de 68 pontos, que da ordem de 95, aqui lá ele saiu com as 4 saídas, um pouco mais do que R$100. Mas você pode simular, eu tenho só R$1.000, Rodrigo, nesse trade que eu quero arriscar. E eu vou fazer 2 defesas. Qual que é a mão que eu devo entrar? Essa ferramenta calcula para você. E, de fato, isso já está hoje internalizado na cabeça do Roy, que quando ele bate o olho, ele já sabe isso. E isso que a gente quer que você esteja também. Para quando você estiver no simulador, você simule, teste, treine, porque aqui está a chave do seu sucesso em relação a você conseguir a consistência. Você entender que o stop, ele faz parte do processo, e ele tem que estar controlado. Ele estando controlado, você está dentro da probabilidade daquela de 92%. Então, você consegue continuar com aquela expectativa matemática favorável do seu lado. Então aqui, a ferramenta já calculou para a gente deveria entrar com 4, e se a gente fosse defender, a gente defenderia com 8. Se você quiser fazer essa soma, você continua, se não, Rodrigo, não quero ficar acrescentando quantidade de contratos. Vai desse jeito. Então você consegue e vai fazendo dessa forma. Então
Isso daqui é a parte que a gente acredita que tá no coração, no DNA da C4, que é da personalização, que ninguém é igual a ninguém. Você tem que ter uma personalização e aquilo que você achar, que você ficar mais confortável e que você consiga seguir. Tá bom, pessoal? A ferramenta está calculando aqui, ó, só para terminar para vocês verem. Ele vai encontrar aqui os R$1.000, então com 5 contratos 9,9, você poderia operar fazendo as duas defesas com a probabilidade do seu lado e com a expectativa matemática também. Tá, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, pessoal, a gente vai para o terceiro pilar, tá? O terceiro C, que é a coerência. E aqui a gente vai ter um papo muito sério, tá? Porque esse pilar é fundamental, tá bom, pessoal? Essa estratégia, ela tem um alto índice de acerto, tá? Ela tem em torno de 95%. Então, uma das coisas que dificulta é você aceitar o loss quando você é estopado, né? Imagina você vai e tem 3 semanas de gain e vem um loss. Cara, não é fácil. E aí você tem que lembrar que é o seguinte, cara, o stop faz parte. Outro dia lá na sala, uma aluna falou o seguinte, a gente fez 4 operações e uma a gente errou porque foi estopado. Não! Você não errou. Você foi estopado. O stop faz parte. Você teria errado se você não tivesse estopado. Ou se você tivesse estopado com um valor muito maior do que você predispôs a perder. Tá? Então, pessoal, tem que colocar na cabeça, tem que ser muito fiel, tá? Quando vira o stop. Tá bom, pessoal? E aqui dentro de coerência, a gente tem 4 pontos fundamentais que você deve compreender. Tá? Tem que seguir fielmente a estratégia, tá? Tem que aprender a ganhar. O que é o aprender a ganhar? Você bota os 4 alvos, fez uma puta operação, ganhou. Porra, o preço vai mais 200 pontos. Aí você pensa, caramba, podia ter feito mais dinheiro. Não! Porra, você ganhou na operação. Foi uma operação super bem sucedida. Então você não pode ter isso na cabeça, porque senão na operação seguinte você vai querer esticar o alvo onde não tem que esticar. Outro ponto, pessoal, aprender a perder. Então o stop chegou lá, tem que ser estopado. O que acontece? Às vezes o cara está lá chegando no stop, vou apertar o botão para não perder R$100 a mais. Cara, mas esses R$100 não faziam parte do teu gerenciamento de risco a mais? Então tem que deixar lá o stop, tá bom? E aprender a dizer não operar caso o dia não esteja favorável à estratégia. Tá? Isso já aconteceu com a gente. A gente lê o contexto, não está favorável. Cara, não vou operar. Tá bom, pessoal? Então são 4 pontos importantíssimos. Tá? 3 perguntas aqui dentro da coerência que tem que responder para saber se a expectativa matemática é positiva. Cara, qual é o meu índice de acerto? Quando eu ganho, quanto eu ganho? Quanto você perde quando perde? Seguindo ainda aqui, dentro de controle, gerenciamento de risco, a gente tem que o quê? Vou decidir entrar na operação. Beleza. Quando você decidir isso, você já tem que ter tudo calculado. Ponto de entrada da operação, quais são os alvos da operação, aonde está teu stop, onde está a defesa, se tiver defesa, e qual a relação risco-ganho. Se vocês não souberem fazer isso, cara, não vá adiante. Aprenda primeiro. Esse vídeo que vocês acabaram de ver, o Rodrigo mostrou como se calcula. Então, assim, esse gerenciamento de risco é importantíssimo. Não adianta você entrar numa operação e depois que você vai calcular o stop, depois que você vai ver os alvos. E essa é uma das vantagens de você operar no candle de 15 minutos, porque você tem tempo suficiente para poder fazer todo esse cálculo. E aí tem mais algumas palavrinhas, algumas frases aqui que me ajudaram muito a chegar na consistência, tá? Então, ser sempre disciplinado e não se empolgar com os resultados, não crescer a ganância. O ego é fogo. Por quê? Porque vocês vão acertar 3 semanas seguidas, vão se achar o bonzão. E o que vai acontecer? No dia que vir o possível stop, você não vai aceitar que você leu errado o mercado. O mercado é soberano, ele vai para onde ele quer. Bateu a meta do dia, cara, vaza.
fecha o computador. Bateu a meta também de stop, fecha o computador. Para de operar, não tenta recuperar. Isso é muito importante, pessoal. Vai descansar, depois, mais tarde, fechou o mercado, você abre, vê onde parou tudo, faz os estudos do dia seguinte. Não fica querendo tirar mais dinheiro do mercado. Não seja ganancioso, que vem o próximo item. Nunca operar com uma mão acima do que você pode. Esse é um ponto crucial. Cara, estou há 3 semanas no game, que estratégia foda, vou sair de 10 para 100 contratos. Não! Você só pode aumentar os contratos se você aumentar a tua garantia lá. E outro ponto, pessoal, que me derrubou muito. Não operar e trabalhar ao mesmo tempo. Não é você ter um trabalho e operar no mercado. Quando eu falo aqui, é ao mesmo tempo. Operar exige foco, cara, exige dedicação. Então, isso é importantíssimo, tá bom, pessoal? Não esqueçam desses pontos aqui. E o último pilar, né, o nosso último C, é o quê? A consistência. Então, a consistência nos seus resultados, ela virá depois de você ter consistência na operação do método, tá? Eu não estou te entregando aqui uma estratégia de bandeja, pessoal. Não adianta nada amanhã, quando o mercado abrir, você ir lá e aplicar, que não vai dar certo. Tem que estudar, fazer backtest. Não acredita em nada que eu estou falando aqui. Pega o mini índice, pega a estratégia e faz o backtest. E veja se realmente vai chegar nesse percentual ou não de acerto. E aí, pessoal, a estratégia sozinha, ela não funciona. A estratégia é 40% do método. E você precisa ter alguém te guiando nesses próximos passos, tá? É importantíssimo você ter um mentor, pessoal. Mais uma vez, um cara que realmente te acompanhe, tá? E um cara que realmente faça com que você pule esses caminhos tortuosos, né? Ou seja, o cara já passou por isso. Então, pessoal, por essa razão, eu quero te fazer um convite. Se você tomou a decisão de sair daquele ciclo da sardinha e vir para esse lado de cá, para o ciclo da consistência, eu quero te convidar para a primeira turma da formação Mini Índice Pro. Vai ser um treinamento completo, com acompanhamento de perto e um plano claro para você conquistar toda a segurança e toda a consistência que você precisa, tá? Com taxa de acerto acima de 90% e expectativa matemática positiva, para então viver do mercado financeiro. E como é que vai funcionar essa formação? Assim que você fizer a sua inscrição, você vai receber o login e a senha para acessar as aulas gravadas, tá? Que serão liberadas ao longo das próximas 2 semanas. Intercaladas com mentorias ao vivo, pessoal, para fixar o conteúdo e para tirar dúvidas. Nesse período, a gente vai trabalhar com vocês em detalhes todos os 3 pilares do método, tá? O conhecimento, a coerência e o controle, tá? E a gente vai junto nessa jornada, pessoal, rumo à consistência, que é o nosso 4º pilar, tá? Eu estarei do seu lado operando na minha conta real, não é no simulador. Claro que para fins educacionais, mas é a conta real, num dia de operações exclusivo com a turma, tá? E depois estaremos todos juntos lá na nossa comunidade C4 e operando todo dia junto na parte da manhã, e às vezes eu consigo ficar na parte da tarde. Mas se eu não consigo, tem alguém da C4 lá na parte da tarde, tá, pessoal? E é o que eu vou te explicar daqui a pouco como funciona essa comunidade. Depois dessas 2 semanas, você terá em mãos um plano claro e simples de que você precisa para ter a segurança de entrar e sair de uma operação. Ou seja, você vai ter um plano, vou entrar sem medo e já pronto para começar a operar e saber exatamente o que fazer dentro do mini índice. Você vai ter total clareza desse caminho para conseguir ter foco e abandonar aquela confusão de estratégias diferentes. Chega de uma porrada de estratégia. Isso vai te dar muito mais segurança e muito mais regulação emocional,
que é o que vai te levar para a consistência. Quando você acredita numa estratégia, o controle emocional vem, tá bom, pessoal? Bom, e você não vai estar sozinho. Você terá meu apoio e todo o apoio da equipe C4, te mostrando cada passo da estratégia na prática, o que vai te dar ainda mais segurança e te fará perder todo o medo de perder dinheiro. Você vai ter tudo ao seu controle, total gerenciamento de risco, tá? Então, deixa eu explicar para vocês aqui um pouquinho mais de detalhe, tá? Cada um desses pilares, tá bom? Então, vamos lá. Na parte do conhecimento, né, que a gente vai começar por eles, tá? Eu vou selecionar para vocês as informações mais importantes do mercado de ações, tá? Que você precisa saber. A gente vai abordar as corretoras e as principais plataformas operacionais, principalmente o Profit, tá? A gente vai abordar os tempos gráficos, a gente vai abordar os indicadores, as figuras gráficas e os candles de atenção, tá? Aqui, indicadores. Quando a gente fala de indicador, é o que funciona no mini índice. Então, a gente vai passar o que funciona no mini índice. A mesma coisa, candle padrão. Tem 1 bilhão de candles diferentes. A gente vai abordar aqui quais são os candles que funcionam no mini índice. Por quê? Porque eles são repetitivos, tá? Então, todos esses conceitos complexos traduzidos de uma maneira simples e muito didática, tá, pessoal? Então, a partir desse conhecimento, você vai começar a desenvolver a sua percepção afinada, tá? E aprender a fazer a leitura do contexto sozinho. E aí, fazendo esse contexto, você vai saber quando entrar e quando sair de uma operação. Vai ter total autonomia e segurança nas suas operações, sem depender absolutamente de ninguém que te diga agora compra, agora vende, agora compra, agora vende, agora compra, agora vende. Certo? A autonomia é sua. A segunda parte do conhecimento vem o seguinte: a gente vai entrar a fundo nas estratégias, tá? Então a gente vai ver de perto como é que funciona a estratégia de rompimento da short, detalhando o conceito da short, as entradas, os alvos, as defesas e os stops. Então a gente vai aprofundar a leitura de contexto, que é crucial, e ainda vai detalhar as outras 4 estratégias que eu mostrei para vocês aqui, que combinadas vão te dar aquela entrada explosiva, tá? Que é o quê? O preço de fechamento de reversão, mamãe grávida e doji, tá? Esses são o quê? Os candles padrões dessa estratégia, que a gente vai fazer aonde? Em fundo de canal, topo de canal, retração de fibo, alvo de fibo ou candle gatilho, tá? Que é um suporte ou uma resistência, tá bom? A outra estratégia é a banda de Bollinger no 120 minutos, o buy and sell zone, tá? Que ele funciona na retração de fibo, e o gap trap, que é aquela estratégia do primeiro candle, tá bom? Então, você vai conhecer em detalhes toda a estratégia de rompimento da short, tá? Que eu desenvolvi, tá? Que tem uma taxa de acerto muito acima da média e uma expectativa matemática muito positiva, tá? E ainda mais 4 estratégias, pessoal, tá? Já praticadas no mercado. Por exemplo, gap trap, aprendi com Stormer. Buy and sell zone com Stormer. As retrações e alvos de fibo com o Ogro. André Moraes me veio mais a leitura do contexto, tá? Então, essas 4 estratégias, elas já são praticadas no mercado, mas são utilizadas como decorebas e não dentro de todo o potencial que o mini índice tem para você explorar. Então, as suas operações de day trade ficarão muito mais tranquilas. Eu garanto isso para vocês, tranquilas e seguras, porque vai se concentrar em um só ativo, num sistema operacional simples, sabendo que informações você precisa para ficar atento, para ser o quê, pessoal? Um sniper. É isso que a gente tem que ser, sniper. 2 a 3 operações por dia. A gente tem que ser seletivo.
como o Ogro fala, proteger ferozmente o seu capital. Isso tem que vir primeiro, pessoal. E como é que você protege ferozmente o capital? Operando menos, operando pouco, sendo seletivo, sendo um sniper, tá? E aí fazendo operações certeiras. E aí vem a parte do controle, pessoal. Nesse módulo a gente vai passar tudo, tá, que você precisa para aprender a fazer o checklist da operação, que é importantíssimo no início. Você tem que ter um checklist de mercado, um checklist técnico e um checklist emocional, tá? Você precisa registrar tudo, tá? Antes de analisar uma operação. O checklist vai te ajudar a isso, tá bom? Você vai aprender a fazer o seu gerenciamento de risco de acordo com a sua realidade, tá? Tem gente que vai operar 10 contratos, gente que vai operar 60, 80, menos, né? Começar com 1. Então, esse gerenciamento de risco vai ser de acordo com a sua realidade. Ele é personalizado, como o Rodrigo falou aqui para vocês no vídeo. Você vai ganhar o dashboard e a gente vai te treinar para você anotar as principais anotações e registros que você precisa fazer no dia. Vocês viram meu dashboard. Não adianta você ter um loss e não anotar. Tem que anotar tudo no detalhe, tá? E você vai ter acesso a todas as planilhas e isso vai te ajudar muito para você controlar seu patrimônio e o seu desempenho, tá bom? Gerenciamento de risco é um item fundamental de todo sistema operacional e difícil de fazer sozinho. Até os grandes traders têm dificuldade disso. Eu falei para vocês na minha história, o Rodrigo me ajudou. Senão, de repente, eu não teria esse resultado exponencial que eu tenho hoje. Então, você vai ter muito mais controle sobre o seu patrimônio e resultados, obviamente. Consequentemente, você perde muito menos dinheiro, pois você vai aproveitar toda a expectativa matemática daquela estratégia, protegendo o seu capital, tá? E aí, finalmente, a gente vai para a coerência, onde você vai aprender como ter a regulação emocional durante suas operações e tudo sobre a psicologia da estratégia, tá? Vocês vão contar com a doutora Priscila, que é uma psicóloga especialista em comportamento do trader. O descontrole emocional, ele é um dos principais sabotadores do trader. As emoções, pessoal, elas virão. Você acha que eu não tenho hoje medo de entrar numa operação? Que eu não fico ansioso? Só que hoje eu consigo controlar. E com isso você vai perder muito menos dinheiro, pois saberá como ter tranquilidade e disciplina para tomar todas as suas decisões durante as operações, tá? E aí, pessoal, passando por esses 3 pilares, chegou a hora da prática e da consistência nas operações. Antes de você chegar nesses resultados, você precisa ter consistência na operação da estratégia e do método, tá? E a gente vai começar essa prática juntos, tá bom? A gente vai ter, além das aulas de tirar dúvida, nós vamos ter um dia inteiro, que vai ser um sábado, tá? Para rodar replay de mercado, marcando cada ponto da estratégia e observando na prática as entradas, alvos, defesas e a leitura do contexto, tá? Vai ser de 9 às 18, o dia inteiro, porque isso vai fazer com que vocês fixem na cabeça o que vocês vão ter que fazer no real, tá? Então, vocês vão aprender a selecionar bem a operação com a assertividade de um sniper, pessoal. Essa aula é muito importante, tá? E depois disso, a gente vai ter um dia inteiro, das 8h30 às 18 horas, comigo e com o Rodrigo, operando ao vivo e para valer com a turma. Claro que vocês vão operar no simulador, né? Assim eu espero, vocês estão aprendendo. Eu vou operar na minha conta real junto com vocês, tá? Só com a consistência, pessoal, na operação da estratégia, você vai ter confiança nesse sistema operacional e aproveitar toda a expectativa matemática que ele tem, tá bom? E você não estará sozinho, terá todo o meu acompanhamento de perto, guiando seus primeiros passos, para te dar total autonomia.
como eu te falei antes, a gente quer formar você. A gente não quer que você decore a estratégia. Você tem que ter autonomia para caminhar sozinho. E aí, nisso, a gente ficou pensando em como deixar esse método ainda mais completo. E a gente chegou o quê? Na comunidade C4 no Discord, tá? Então, essa é a forma que a gente encontrou de manter esse acompanhamento de perto e formar uma comunidade de traders sérios, tá? Que querem chegar na consistência. E decidimos incluir também como bônus para essa primeira turma. Você vai ter com quem trocar ideias, conversar, todo mundo vai estar operando a mesma estratégia, vai estar seguindo a mesma jornada que você. Para quê? Para você não desanimar e não entrar de novo no ciclo da sardinha. Então, você não estará sozinho nunca mais. E outra, parte da manhã eu estou sempre na sala com o pessoal. Eu entro 8h40, a gente passa toda a leitura de contexto, eu passo todos os estudos na plataforma Profit, tá? E ainda, junto com o Rodrigão, mestre no Profit, você não vai estar mais sozinho, tá bom? O que vai te dar muito mais segurança e motivação para sair. Imagina você sozinho a manhã inteira, olhando para a tela. Você vai achar a operação, pessoal. E lá na sala, a gente em comum lê tudo junto. Um protege o capital do outro na sala, tá? Então, a gente só vai soltar a sua mão quando você estiver pronto. Além da comunidade, pessoal, vocês vão ter um canal direto, certo? É um canal bônus. Vocês vão ter acesso a mim e ao Rodrigo mesmo fora da sala, quando você estiver fazendo seus estudos. Então, eu vou te acompanhar de perto e te responder pessoalmente as dúvidas pelo grupo do WhatsApp. Não vai ser mais um daqueles cursos que você compra e o cara te abandona. Então, pessoal, toda a turma de formação Mini Índice Pro vai ter acesso ao método completo, a comunidade no Discord e a linha direta comigo. Mas olha só, como eu estou tão obcecado pelos resultados dos meus alunos, eu quero premiar de alguma forma os alunos que estão com esse mesmo sangue nos olhos para ter o resultado também, tá? Então, esses primeiros 10 que entrarem na turma vão ter uma mentoria individual, tá? A gente vai marcar um dia e um horário depois de toda a entrega do método para vocês ficarem, os primeiros 10, pessoal, para vocês ficarem 2 horas comigo e com o Rodrigo, tá? Você vai garantir essa oportunidade de ter esse momento individual com a gente para você operar junto ou abordar qualquer tema que você queira. Vou operar com você na minha conta real para a gente fazer o gain do dia, tá? Você ficará ainda mais seguro e cada vez mais perto da consistência nos seus resultados, tá bom? Mas, Roy, quanto custa ter acesso a tudo isso, né? Uma formação completa assim é muito cara, mas quanto vale para você parar de perder dinheiro? Quanto vale parar de perder tempo testando 1 milhão de estratégias sem sucesso? Continuar perdido e afundando cada dia mais naquele poço, naquele ciclo da sardinha que eu te mostrei. Quanto vale você ter um acompanhamento de perto de alguém que já chegou no resultado que você quer, te guiando até você conseguir a sua autonomia, tá? Pensa nisso. Quanto vale para você não estar mais sozinho, acabar com essa solidão do trader? Quanto vale isso para você? Quanto vale ter a qualidade de vida que o mercado financeiro pode te oferecer quando você atingir a consistência? Eu tenho isso há 1 ano e meio, pessoal. Você vai ter liberdade de tempo, porque você vai trabalhar menos horas por dia, você vai escolher seu horário, certo? Já que você já entendeu que precisa de poucas operações por dia para atingir a sua meta, tá? Você vai ter liberdade geográfica. Você pode morar onde você quiser. Você pode viajar
e levar seu equipamento para você operar aonde você estiver. Você vai ter total liberdade financeira, autonomia e total controle da sua renda e do seu patrimônio para decidir o que fazer com o próprio dinheiro, com aquela tranquilidade, sem chefe enchendo o saco, dando mais conforto e segurança para a tua família. Tá bom? Quanto vale isso para você? Tá? Em 14 anos no mercado financeiro, para chegar onde eu cheguei, eu já investi R$500 mil, pessoal. Tá? E já perdi mais R$600 mil, lapidando essa estratégia, esse método, que eu vou passar mastigado para vocês. Ou seja, você não vai precisar de 14 anos, nem investir R$500 mil para chegar onde eu cheguei. Porque eu já vou te dizer exatamente o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Seria justo eu cobrar pelo menos R$10 mil para eu te passar isso mastigado assim? Acho que seria, né? Então, fazendo uma conta, R$10 mil do método, R$350 por mês de acesso à comunidade. Dá o quê? R$2.100. Mais R$1.600 da mentoria que vocês vão ganhar comigo e com o Rodrigo. Se a gente fosse somar isso tudo, a formação Mini Índice Pro custaria em torno de R$13.700, pessoal. E eu nem estou colocando aqui, nessa conta, o bônus da linha direta, que é o contato direto comigo pelo WhatsApp. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou te cobrar R$13.700. Não vou te cobrar nem a metade desse valor. E, pasmem, não vou te cobrar nem 12% desse valor, que seria R$1.600. Tá? Então, para você ter acesso à formação Mini Índice Pro, mais o acesso à comunidade C4, mais a linha direta, meu acompanhamento de perto, e para os mais rápidos e mais comprometidos, a mentoria individual comigo e com o Rodrigo, o seu investimento é de apenas 12 de R$ 149,70 ou R$ 1.497 à vista. Tá? É um valor realmente inacreditável para chegar no resultado que eu cheguei. E dezenas de alunos já chegaram, pessoal. Tá? Em um dia de game, acertando as operações, aplicando o método, você recupera todo esse investimento. Tá? Então, esse valor da primeira turma, pessoal, realmente vale muito a pena, é muito barato e não vai ficar assim para as próximas turmas. Tá? E aí, Roy, e qual a garantia? Tá? Eu assumo todo o risco do investimento. Como assim? Simples. Definimos 2 tipos de garantias para vocês. Tá? A primeira, incondicional de 15 dias. Se dentro desse período você achar que o método não faz sentido para você, tá? Que não está de acordo com o seu perfil, que não era aquilo que você esperava, tá? Basta mandar um e-mail que a gente devolve todo o valor pago, sem justificativa, pessoal. 15 dias para analisar se faz sentido ou não faz sentido para você, tá? Por lei, a garantia é de 7 dias, mas a gente está dando o dobro, tá? E mais tempo para você avaliar. E ainda, pessoal, vocês vão ter essa garantia condicional aqui, que é 60 mais 60 mais 500, tá? O que é isso, Roy? Pode parecer loucura, tá? Mas a gente confia tanto no nosso método e tanto no nosso resultado que após a formação, se em 60 dias você me mostrar que seguiu a risco passo a passo, assistiu todas as aulas, fez as mentorias, operou ao vivo comigo e não fechar o mês com taxa de 90%, você vai ganhar uma mentoria individual comigo para que eu possa avaliar seus relatórios, identificar os pontos de ajuste e você vai ter mais 60 dias para colocar em prática tudo isso. Tá? Se depois desse prazo você ainda não conseguir taxa de acerto acima de 90%, a gente devolve todo o seu dinheiro
e te dou mais ainda R$ 500 no nosso bolso para recompensar seu tempo perdido, tá? Então, assim, eu acho que isso confirma o quanto nós estamos obcecados pelo seu resultado. Não acha, pessoal? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Chegou a hora, tá? A gente vai colocar o link da matrícula no chat para você garantir sua vaga e os bônus que a gente comentou, tá bom? E se você está começando do zero, não se preocupe que eu não vou te deixar para trás, tá? Porque nessa mesma página da matrícula, você vai ter a opção também de entrar no curso de renda variável para iniciantes, que vai te dar toda a base para você seguir adiante no Mini Índice Pro, tá? Então, eu preparei esse curso para iniciantes com tudo que você precisa para começar no day trade, tá? E já começar do jeito certo. Então, se você é iniciante, você vai ter acesso a esse curso de iniciantes, aonde você vai esquecer todos esses vícios do mercado e prestar atenção do jeito certo que você tem que começar no mercado, com um mentor te acompanhando de perto e com um método certeiro, pessoal, tá? E definitivo, taxa de acerto de 90%, expectativa matemática positiva para você ter a segurança e a consistência que precisa, tá? Você não vai precisar perder tanto dinheiro como eu perdi para investir, e investir tanto tempo assim também, pessoal, tá? Para aprender na dor. Então, eu vou te mostrar o caminho mais curto e mais seguro que você precisa para começar na renda variável, tá bom? E já ter seus primeiros passos no mini índice, tá? Um dos ativos mais lucrativos no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então, faça sua matrícula na formação de Mini Índice Pro. Marque também logo a seguir. Você terá a opção de entrar também no curso de renda variável para iniciantes, se você é um iniciante. Tá bom, pessoal? Então é isso. Sejam muito bem-vindos, tá? Todo mundo que está entrando na formação Mini Índice Pro. Estamos muito animados com essa turma, tá bom? Muito obrigado a todos que acompanharam a Masterclass até agora. Beijão, um abração do Roy. Tchau, tchau.